Oi gente, nesse vídeo a gente vai ver outro método de ordenação, o Selection Sort, ou seja, a ordenação por seleção. Esse é um algoritmo também, um algoritmo muito simples, tá? A gente vai ver que na primeira iteração a gente vai procurar o menor elemento e colocar na primeira posição do vetor. E a gente vai fazer isso em cada iteração. Na primeira a gente procura o menor, na segunda o segundo menor, na terceira o terceiro menor e até conseguir ordenar todo o vetor. Vamos aqui um exemplo, nossas cartas de novo, nossas cartas de Fibonacci. Eu tenho um vetor aqui, ele está em uma sequência desordenada, considerando que a gente vai botar os menores à esquerda e os maiores à direita. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar o menor na primeira iteração e assim por diante. Vai pegar o segundo menor, vai pegar o terceiro, o quarto, até ter o vetor completamente ordenado. Então ele funciona assim, só que a gente sabe, né, que o algoritmo, no final das contas, ele não é só assim. Ele tem algumas características que a gente tem que saber como funciona. Então vamos ver como é que é a mecânica do Selection Sort. Para ele, a gente vai precisar de dois laços também. O externo vai servir para controlar a posição inicial atual, que será suposta como a menor, pelo menos temporariamente. A gente vai considerar assim, que em cada iteração, a primeira posição, a gente vai considerar que esse cara é o menor. E aí a gente vai fazer a comparação no interno com cada um dos elementos do vetor com esse que a gente está considerando menor. Uma vez que ele esteja ordenado, a gente vai passar para o segundo. Então o externo controla a posição inicial e o interno faz as comparações do atual menor com as demais posições. Caso encontre o menor, a gente vai guardar a posição, a gente não vai fazer a troca, a gente vai guardar a posição para só no final, para ter certeza, se for necessário, fazer a troca. Por que a gente tem que pensar se for necessário? Porque é o seguinte, a gente vai, na primeira iteração, a gente vai considerar do primeiro ao último, depois do segundo ao último, depois do terceiro ao último. E assim por diante. Só que, em algum momento, ou até no começo realmente, o primeiro elemento que a gente está pegando, ele já pode ser o menor daquela iteração. Então não tem sentido a gente fazer a troca. Só vai fazer a troca se realmente for necessário. No melhor caso desse algoritmo, ele é O de N2, e no pior caso, ele também é O de N2. No pior e no melhor caso, ele é de ordem quadrática. Vamos pegar aqui o nosso baralho e vamos fazer a mecânica como foi descrita. Na primeira iteração, ele está desordenado e a gente vai pegar e tentar encontrar o menor e colocar nessa posição aqui. Para isso, a gente vai considerar o laço externo com o I, com a variável de controle igual a 0, e o menor vai receber essa primeira posição dele. E aí a gente vai fazer as comparações. Então, inicialmente, o 13 é o menor. Então, a gente vai fazer a comparação com cada um dos dados. Tem alguém maior que ele? Tem. Depois da primeira leva, da primeira iteração, a gente vai chegar à conclusão que o menor é 1. E a gente vai guardar o valor da posição dele, que ele está na posição 2. E como a posição do menor encontrada é diferente do I, então a gente vai realizar a troca. Bem, nesse momento, a primeira posição já está ordenada. E aí a gente vai para a segunda iteração. Então, na segunda iteração, o I agora é igual a 1 e o menor vai ser inicialmente esse cara aqui, o 1 também, né? A posição 1, caso a carta tenha valor 2. Então, a gente vai comparar esse cara com cada um dos restantes. Compara com cada um e a gente vê que ninguém é menor que ele. Então, ao final dessa interação, o menor ainda é igual a 1, que é igual ao I. Ou seja, não tem troca. O 2 permanece onde ele está. Na terceira interação, o I agora é igual a 2 e o menor vai ser igual a 2 também, que vai ser a carta de valor 13. Vamos fazer a comparação. Tem alguém menor? Tem. Quem é? O 3. O final dessa iteração é o 3. Então, o menor aqui, a variável, vai receber tanto a carta é valor 3, né? Como a posição é 3. Então, 3 é diferente de 2, vai realizar a troca. Agora, a quarta interação. I igual a 3, o menor temporário vai ser o da posição 3, que é o 13. Vamos fazer as comparações. E no final, o 5 é a menor carta. E aí, a gente vai fazer aqui o menor agora é a posição 5. 3 é diferente de 5, então a troca vai ter que ser realizada. E por final, a última iteração. Então, na quinta iteração, o I vai ser igual a 4, o menor vai ser 4. A gente vai comparar o 8 com a única carta que restou. A gente vai ver que o 8 é menor que o 13, não vai haver troca. O 8 é o menor e nosso vetor vai estar ordenado. Então, é assim que a gente ordena no Selection Sort. Vamos fazer agora tudo junto, todas essas cartas, né?
colocadas uma embaixo da outra, as sequências, para ver se melhora um pouco o entendimento? Bem, a gente começou assim. Meu I externo vai ser 0. Coloquei mais um elemento agora aqui, chamado J, que vai ser o J interno, para a gente poder comparar os elementos. Na primeira vez, eu vou comparar a primeira posição com o da segunda posição. Por isso que o J interno é esse I aqui. O menor, inicialmente, é também da posição 0. Então, a gente vai fazer as comparações. No final, comparando o 13 com todos os outros, a gente vai chegar à conclusão que o menor, na verdade, é o que está na posição 2, que é o 1. Então, a troca é realizada. A segunda iteração, o I externo vai ser agora 1, foi incrementado. O J interno é o I mais 1. E o menor inicial é o 1 também. Que sempre o menor inicial é o mesmo I. Então, a gente vai comparar com todos. Ao final das comparações, o menor ainda é 1, então não é realizada troca nenhuma e passa para a próxima interação. E assim vai. O I externo é 2, o J agora é 3, e o menor inicial é o próprio I, que está na posição 2. No nosso caso, o 13. Ao final, a gente vai ver que o menor vai ser o que está na posição 3, então é realizada mais uma troca. A próxima iteração do laço, o I vai ser igual a 3, o J é igual a 4, e o menor inicial é o 3, que continua sendo mais uma vez o 13. E aí no final, a gente sabe que o menor é a posição 5, por coincidência é a carta 5, e a troca é realizada. Mais uma interação, a última interação na verdade, o I externo igual a 4, o J interno igual a 5, o menor inicial igual a 4. No final, o menor vai ser ainda o de posição 4, que é o 8, e não é realizada a troca e o vetor está ordenado. Então, está aí a mecânica bem completa, Todas as iterações feitas e o resultado de cada iteração realizada. Vamos ver então o algoritmo do Selection Sort. A gente já viu que tem dois laços, a gente já viu as variáveis que vão ser utilizadas, então não vai ser tão complicado agora de entender. Então, eu tenho a função Selection Sort, vou criar uma variável menor para controlar o meu menor atual. Lembrando que o menor sempre vai ser o da posição I, do for externo. Então, o menor recebe I aqui, dentro desse laço. E eu vou executar de J igual a I mais 1. Vou ter que comparar o primeiro com o segundo. Não vou comparar o primeiro com o primeiro, não faz sentido. E vou comparar até o último elemento do vetor. Então, eu vou fazer a verificação aqui. Se o vetor J, que é o que eu estou pegando, segunda posição, por exemplo, é menor que o meu atual menor, o que é que eu vou fazer? O menor recebe esse índice do menor que foi encontrado. E aí, então, se houve a troca, então a gente vai verificar, bem, o I é diferente do menor, porque se o I for diferente do menor, é porque foi encontrado algum menor que aquele menor inicial, que o menor aqui é igual a I no começo. Então, a gente faz aquela troca no JavaScript, que já passa o vetor menor, vai passar para a posição do vetor I, e o vetor I vai passar para a posição do vetor menor. Então, a gente está trocando os valores das posições ao final de cada iteração, se necessário. E daí, acabou-se, retorna o vetor ordenado. Então, resumo. O Selection Sort também é um algoritmo simples, com taxa de crescimento alta. Não é recomendado para grande conjunto de dados, a complexidade é O de N2. Faz iterações em busca dos menores elementos e os leva para as primeiras posições, diferente lá do Bubble Sort, que pegava os maiores e jogava para as últimas posições. As comparações são realizadas até não haver mais elementos desordenados. E a execução no pior e no melhor caso é O de N2. Ok? Então, a gente fica por aqui e até o próximo algoritmo de ordenação.